pastor, eu estou fazendo exatamente igual ao meu pai. Os comportamentos e as doenças hereditárias e várias outras maldições, elas podem sim passar de pai para filho. Como a própria Bíblia mostra, nós lemos os textos na semana passada com os irmãos. E eu estou falando isso com os irmãos porque o irmão Eliandro, não sei se está ali o irmão Eliandro, lá atrás, ele compartilhou comigo, logo acho que foi na quarta-feira ou quinta-feira, mas ainda foi semana passada. Ele compartilhou comigo porque ele ficou muito pensativo a respeito dessas coisas. E ele conhecia um caso, inclusive foi postado hoje nos jornais. Um caso eu até compartilhei, quem vê lá nos meus stories vai ver, que eu compartilhei aquilo ali, aquela situação. Um pai, que ele já perdeu quantos? Três, né? 3 filhas, né? Para um certo tipo de câncer. E quando foi agora, dia dos pais, no dia dos pais, ele morreu com o mesmo tipo de câncer que as 3 filhas dele morreram. E aí a gente fica a pensar esse tipo de coisa. E a gente leva a sério, mas digo aos irmãos, você que entregou sua vida na mão do Senhor, não se preocupe. Porque a Bíblia Sagrada diz que Deus visita a maldade dos pais e dos filhos até a 3ª e 4ª geração de quem, irmãos? Daqueles que não lhe obedecem. Mas a palavra de Deus diz que Ele abençoa até 1000 gerações daqueles que temem a Deus e o obedecem. A bênção é mais poderosa que a maldição. A bênção é maior que a maldição. Portanto, cada irmão permaneça fiel ao Senhor nosso Deus e não deixe que nenhum temor tome conta da sua vida. Essa era a primeira coisa. Segundo, quando chegou no final da administração semana passada, eu sei que para a maioria eu nem deveria falar isso, mas eu vou falar. Uma irmã me procurou, pastor, o senhor falou que Deus usou o diabo para fazer aquilo lá com Israel, e Deus não faz isso, Deus jamais usaria o diabo. E eu conversei, tentei explicar na medida do possível para a irmã, mas a irmã aparentemente não entendeu. E aí eu fui embora para cá, mas eu fui tranquilo porque eu sei que eu ensino, eu estudo, eu me preparo, eu não venho para cá para falar abobrinha não. Eu me preparo, eu estudo, eu passo a semana estudando. A minha esposa sabe que terça-feira eu não gosto de sair para lugar nenhum. Hoje foi um dia diferente porque houve uma necessidade, mas terça-feira eu não gosto de sair para lugar nenhum. Eu digo para ela, se você tem alguma coisa para resolver, Tempo Central, Canaã, deixa para quarta-feira, porque terça-feira eu gosto de vir de manhã para cá, eu fico sozinho aqui orando, estudando, colocando tudo em ordem, porque eu gosto de ministrar a palavra de Deus para os irmãos. E aí, mas a irmã falou aquilo lá, eu disse, vai que outros irmãos também não entenderam corretamente. Será que Deus pode usar o diabo para fazer uma coisa que ele queira fazer? E aí eu trouxe um texto para os irmãos. O irmão Adriano ali, me ajude por favor, sem interpretação nem nada. Nós vamos ler o texto e nós vamos ver se Deus faz uso do diabo ou de demônios para cumprir o propósito dele ou não. Só o texto mesmo. Vamos lá. 1 Reis, capítulo 20. Antes da gente entrar na administração. 1 Reis, capítulo 20. Peraí. Versículo 20. A partir do versículo 20. Vamos ver se já dá para entender. Capítulo 22. Deixa eu só contar para vocês o contexto desse versículo aqui. Era o rei Acabe. O rei Acabe, que era um rei muito mau, muito perverso diante de Deus, né? Ele convidou o rei Josafá para ir para uma guerra. O rei Josafá aceitou ir para a guerra e tal. Aí só que o rei Josafá disse assim, mas a gente não vai sem antes ouvir a palavra do Senhor. Tem algum profeta do Senhor? E aí o rei Acabe disse assim, tem os profetas. Aí a Bíblia diz que vários profetas falsos profetas, vieram e começaram a dizer para ele, sobe a Ramote de Gileade e certamente vencerás.
o Senhor te dará vitória. E teve até um profeta lá que pegou um material lá, né, um chifre, e mostrou para ele que Deus ia dar vitória, mas era um falso profeta. E o rei Acabe, o rei Josafá, sabia que ele não era o profeta do Senhor. Ele disse assim: tem algum profeta do Senhor aí para a gente consultar ele? Eu não quero consultar esses aí não, eu quero consultar um profeta do Senhor. Tem algum? E aí o rei Acabe disse: tem um, mas eu não gosto dele. Eu não gosto dele porque ele só profetiza o que é mal contra mim. Aí o rei Josafá disse: olha, o rei não fale assim, né? Manda chamar ele. Mandaram chamar o profeta lá. Aí o profeta veio. Isso aqui é o contexto antes disso aqui que nós vamos ler. O profeta veio, aí disse assim: me diz uma coisa, como era mesmo o nome do profeta? Eu esqueci daqui. Micaías, obrigado, pastor Timóteo. Micaías disse: ele perguntou: iremos a Ramote de Gileade ou não? E Micaías, que era um profeta legítimo do Senhor, disse assim: sobe e tu vai ter vitória. Ele falou a mesma coisa que os outros profetas tinham falado, só que eu acho que o Micaías tinha falado assim com uma certa ironia, porque o rei percebeu que ele não estava falando sério. O rei olhou para ele e disse: quantas vezes eu já te admoestei que tu não fale para mim senão a verdade em nome do Senhor. Quero que você me fale a verdade. E aí o Micaías disse assim: ouve, rei, o que eu vou te falar agora. E ele disse assim, volta um pouquinho, irmão, versículo 19, eu acho. Então ele disse, no caso Micaías disse para o rei: ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi ao Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua esquerda. E disse o Senhor, quer dizer, o Senhor está reunido, está lá um monte de anjos, inclusive demônios, a gente vai ver aqui no texto. Aí disse o Senhor, para esse que estão reunidos diante do Senhor, disse o Senhor: quem induzirá Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu o Espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. Tem uma tradução que diz: eu o enganarei. E o Senhor lhe disse: com quê? E disse ele: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. Pergunto para os irmãos: esse espírito de mentira era de Deus ou era do diabo? Eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faz assim. Quem é que está dizendo que tu induzirás? É Deus. O Espírito disse: eu vou enganar a cara. Deus está querendo um que fizesse isso. Um falava uma proposta, o outro, Deus viu que não dava certo, até que saiu um espírito, né, mentiroso. Ele chegou lá e disse: eu serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas. Aí Deus disse assim: vai e tu vai conseguir isso que tu está querendo. E os irmãos sabem que foi exatamente o que aconteceu. Acabe foi e morreu na montanha. Quem foi que enganou ele? O espírito de mentira. Quem mandou? Quando você vier me contestar, traz texto, traz Bíblia, porque para falar do que você acha não vale para mim. Tem que trazer Bíblia, aí a gente conversa. Tá certo? Amém. Bora lá de novo, que é para eu voltar para o Espírito. Irmão, isso é brincadeira, irmão. Eu tiro essas brincadeiras, depois o pessoal fica chateado. É brincadeira, irmãos. Glória a Deus. Vamos entrar aqui, irmãos. A ministração de hoje ela é muito breve, porque o que eu quero mesmo é orar. O que eu quero mesmo é orar. Eu quero orar com os pais de família nesta noite. Eu tenho certeza que Deus está começando a fazer algo tremendo dentro de cada casa, dentro de cada lar, dentro de cada família. E ao longo dos cultos a gente vai estudando e se aprimorando. E hoje eu quero falar com os irmãos a respeito da restauração do sacerdócio paternal. E os irmãos sabem muito bem que antes de haver templo, eu estou falando lá do povo no tempo de Moisés,
antes de haver o templo de Salomão, antes de haver igreja, já havia o sacerdócio paternal. O sacerdócio paternal era aquele pai de família que entendia que ele era responsável por conduzir a sua família até a presença de Deus. E eles então viviam de uma certa forma, e eles instruíam os seus filhos de uma certa forma, porque eles entendiam que pesava sobre eles a responsabilidade de conduzir a sua família até a presença do Senhor. Nós temos um exemplo disso, por exemplo, Jó, que segundo os estudiosos, é o livro mais antigo que tem na Bíblia, é o livro de Jó, segundo muitos estudiosos. Eles dizem que o livro de Jó foi escrito, alguns dizem inclusive que foi escrito por Moisés também, mas muito antes do Pentateuco. O Pentateuco são o quê? Os 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então muitos estudiosos acreditam que o livro de Jó foi escrito antes do livro de Gênesis, por Moisés também, e eles acreditam que Moisés escreveu naquela época que ele morava na casa do seu sogro, que ele passou 40 anos vivendo na casa do sogro dele. Moisés viveu 120 anos, em 3 períodos de 40 anos bem distintos. Ele viveu 40 anos no Egito, 40 anos que ele fugiu do Egito para o faraó não matar ele, e depois ele passou 40 anos no deserto. 120 anos viveu Moisés. E os estudiosos acreditam que nesse tempo que ele passou vivendo no deserto, ele teve conhecimento da história de Jó, e ele escreveu, isso aqui é uma teoria, ele escreveu então o livro de Jó. E os irmãos sabem muito bem que logo lá no primeiro capítulo de Jó, versículo 3, 4, lá pelo começo, a Bíblia Sagrada diz que o Jó, ele era um homem preocupado, mostra que ele era um homem preocupado com a sua família. A Bíblia diz que ele tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres, né? E a Bíblia diz que eles faziam um rodízio de festa. Eles eram tão prósperos, a Bíblia diz que Jó era o homem mais rico do Oriente. Se fosse hoje, o Jó seria um daqueles cheios do petróleo, lá pelo Oriente Médio. Naquela época ele era o homem mais rico do Oriente Médio. E os filhos dele, claro, podiam esbanjar, podiam, como é que o pessoal diz? Ostentar, né? Os filhos dele podiam ostentar. E a Bíblia diz que eles faziam uma espécie de rodízio. Começaram na casa do irmão mais velho, depois ia para o segundo, para o terceiro, e aí faziam na casa dos 7 irmãos. E as mulheres, como naquela época, até hoje no Oriente Médio é difícil a situação lá, né? Eles convidavam as irmãs dele. Só que quando terminava esse período de 7 banquetes, Jó chamava os seus filhos, e a Bíblia Sagrada diz que Jó orava por eles, Jó se consagrava por eles, Jó confessava pecado pelos filhos, e a Bíblia Sagrada diz que Jó acordava de madrugada, oferecia sacrifícios a Deus, e ele santificava os filhos dele, porque ele tinha medo que nessas festas, quem sabe os filhos estão ali muito alegres, de repente alguém fala uma palavra, pecou contra Deus, e Jó sabia que sendo ele sacerdote dentro da casa dele, ele era o responsável pela saúde física, pela saúde emocional, pela saúde espiritual. Jó sabia que ele era responsável não só pela subsistência dos filhos, mas também pela persistência deles na presença de Deus, em servir ao Senhor, e por isso Jó fazia aquilo. Jó era o verdadeiro sacerdote dentro da sua casa. E meus irmãos, como eu disse, antes de existir igreja, antes de existir templo, antes de existir sacerdócio araônico, já existia o sacerdócio familiar, que era o pai ministrando bênção sobre a vida dos filhos. E se tem uma coisa, naquela época que um filho não abria mão de jeito nenhum, e que um pai também não abria mão,
era da bênção paternal sobre a vida dos filhos. E tanto é que até havia peleja, porque naquele tempo, quem recebia a maior herança, a maior bênção, era o filho primogênito. E o Jacó não se contentava com isso, né? Jacó nasceu em segundo lugar. Jacó nasceu, diz a Bíblia, ele ganhou esse nome porque ele nasceu segurando o calcanhar do irmão dele, como alguém que está querendo dizer assim: passa para cá, para trás, eu vou para frente. O Jacó nasce segurando no calcanhar do irmão. E aí o pessoal colocaram o nome dele de Jacó, que é o usurpador, aquele que tenta passar a perna no irmão, aquele que tenta tomar o lugar do irmão. E o Jacó mereceu esse nome, porque ele perseguiu isso durante o tempo todo. Vocês sabem por quê? Porque Esaú não entendia, mas o Jacó entendia o valor da bênção paternal. Os antigos entendiam o valor da bênção paternal. Todo judeu até hoje, o que ele busca é a bênção de Abraão na vida dele. Olha só que coisa interessante. Há muito tempo atrás, Deus chamou Abraão e disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E até hoje o judeu não abre mão do seu legado, porque ele diz: eu quero a bênção de Abraão, a bênção do pai Abraão sobre a minha vida. Porque os antigos entendiam o poder e o valor da bênção paternal. Infelizmente nós chegamos nos nossos dias e são valores que, assim como tantos outros valores, têm sido rejeitados por muitas famílias, muitos pais. Muitos pais permitem que o filho, na hora que vai dormir, simplesmente diz: eu vou para o meu quarto, e vai embora. Tem uns que vão jogar videogame, tem uns que vão assistir televisão, tem uns que vão dormir de fato, mas simplesmente, às vezes termina de jantar, ou então chega a hora que vem dentro de casa, sobe e vai embora: já vou dormir. E ele não se importa com isso. O filho não valoriza mais a bênção do pai. O pai também não perdeu a noção do valor e do poder que tem a bênção paternal. Mas eu quero dizer para vocês hoje: Deus quer restaurar o sacerdócio paternal na tua casa. O teu marido, você homem da casa, você sacerdote do lar, vai receber mãos ungidas por Deus, e essas mãos e essa voz vai ministrar bênção sobre a tua casa, vai ministrar bênção sobre a tua vida e sobre a tua família. E isso tem, acredito, um poder muito grande. Eu me lembro quando o Davi trouxe a arca. Deixa eu tomar um pouco d'água. O tempo está tão quente que a gente vai deixar uma torneira aqui ligada. Quando Davi trouxe a arca da aliança, a Bíblia Sagrada diz que ele se alegrava diante de Deus, ele abençoou o povo, cada um recebeu uma bênção, foi embora para casa feliz. E a Bíblia Sagrada diz que cada um foi para a sua casa. Davi, porém, voltou-se para abençoar a sua própria casa. Quem esquece o valor, quem não valoriza a autoridade da bênção dentro da casa, pelo sacerdote, pelo chefe da família, acaba sofrendo graves consequências, como é o caso de Esaú, e como é o caso de Mical, a filha de Saul, que era a mulher de Davi. Porque o Davi estava lá, adorando a Deus e dançando, exaltando a Deus, e a mulher de Davi estava na janela do palácio, olhando assim, debruçada em cima dos braços, olhando. Bonito, hein? Verdade. Quando ele entrou em casa para abençoar, imagina o Davi vestido da alegria de Deus, acabou de trazer a arca, colocar lá no lugar onde ele tinha preparado uma tenda para a arca de Deus. Quando ele entra em casa, cheio da alegria para abençoar a sua casa, a Mical olha para ele e diz: que papelão que fez o rei de Israel hoje, se mostrando na frente das suas servas, dançando na frente de pessoas subalternas e não sei o que mais. O Davi ficou com raiva. O Davi disse assim: olha, realmente eu estava me humilhando, mas eu quero te dizer uma coisa, Mical, eu me humilhei e ainda me humilharei diante do meu Deus. Eu vou me humilhar cada vez mais. Agora tem uma coisa: essas servas que tu está dizendo que eu me humilhei
mas tu e a casa do teu pai serão malditas. A Bíblia Sagrada diz que Mical morreu sem filhos. A Bíblia, a questão da falta de filhos na vida de Mical não foi por questão de natural, não. No caso dela foi por causa da falta da bênção, porque ela não entendeu o valor da bênção paternal. Mesma coisa com Esaú também. Quando Esaú nasceu, todo mundo naquele tempo sabia, o primeiro filho tinha o direito da primogenitura. E a primogenitura, irmão, não era quando o pai vai morrer, deixa um testamento aqui, tanto dos bens que eu tenho vai para esse. Não era isso não. A bênção a bênção do primogênito era o quê? Era uma ministração do pai. Olha só que coisa, ele não esperava o ouro, ele não esperava o prata. A Bíblia não diz que quando Isaac morreu, ele deixou ouro para Jacó, nem para Esaú, embora ele tinha muito gado. A Bíblia nem toca nisso, a gente nem sabe quem foi que ficou com os gados de Isaac. Ninguém não toca nisso, porque a bênção não consistia em ouro, nem prata, nem gado, nem nada. A bênção maior era a ministração do pai sobre a vida do filho, dizendo: você vai ser abençoado. Olha que coisa interessante, eles buscavam mais a bênção do pai do que ouro ou do que prata. Mas Esaú não tinha esse entendimento. Esaú era carnal, e quem é carnal não tem entendimento da espiritualidade. Quem é carnal não consegue compreender as coisas do Espírito Santo de Deus. E sabe o que acontece? Um dia o Esaú, que está nem ligando para nada, volta do campo, não pegou nada, e aí ele chega em casa, como diz o jovem, brocado. O Isaac, o Jacó, estava fazendo lá um guisado com bastante coloral. A Bíblia diz que era um guisado vermelho, eu boto logo é coloral, que é mais fácil. Aí, estava fazendo um guisado vermelho lá, um cozido de carne lá bonito, estava borbulhando aquele caldo vermelho lá. O Jacó, o Isaú chegou lá assim, mano, me dá um prato dessa comida que eu estou aqui para morrer de fome. Aí o Jacó, que não era nem besta, que entendia, mesmo não sendo perfeito, mesmo não sendo aquele crente 100%, mas ele tinha uma noção da bênção paternal, ele tinha uma noção da espiritualidade, e ele disse assim: eu te deixo comer, mas só se tu me der o direito de primogenitura. O Jacó disse, o Esaú disse assim: eu estou para morrer de fome, o que me importa esse negócio? Olha só, e a Bíblia diz que desse jeito ele desprezou a sua primogenitura, ele desprezou a bênção do seu pai sobre ele. Mas ouça o que eu vou dizer para você hoje: se há algo poderoso, jovem, criança, adolescente que está aqui nesta noite, mesmo pessoas casadas que ainda têm os seus pais, suas mães, seu pai, sua mãe, ouça bem o que eu vou dizer para você. Se há algo precioso que você pode receber do seu pai, não é ouro, não é prata, é a profecia que sai da boca dele, ministrando bênção sobre a tua casa, ministrando bênção sobre a tua vida, ministrando a bênção do Senhor sobre a tua vida e sobre a tua história. A Bíblia Sagrada diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue o teu dia sobre a terra. Sabe por quê? Porque pai e mãe têm uma autoridade sobre nós que a gente, se não tiver espiritualidade de Deus, a gente não entende. O filho que engana o pai, o filho que engana a mãe, a filha que engana pai e mãe, os filhos que preferem fazer suas próprias vontades, eles não sabem o perigo que estão correndo, porque eles estão saindo debaixo de uma proteção. Pai e mãe têm uma autoridade de Deus para ministrar tanto bênção como maldição. Isso aí a gente vê também na vida de Isaac, porque o Esaú desprezou a bênção dele. Jacó foi lá, e mesmo os irmãos sabendo que teve aquelas coisas todas, Jacó chega lá e recebe a bênção. Aí o pai de Jacó dizendo para ele que você coma da gordura da terra, que as terras brote a sua força para ti, que a chuva do céu caia sobre a tua cabeça, que as pessoas te sirvam, que povos sejam dominados por ti. Ministrando a bênção, Jacó está lá dizendo: eu imaginei que eu recebo
Esaú chega. Esaú vai lá, prepara um guisado também, vai lá, leva para o pai. Pai, está aqui a comida, agora me abençoa. O pai disse: você é quem? Eu sou Esaú, teu primogênito. Já era, meu filho. Agora eu já abençoei meu irmão e ele vai ser abençoado, não tem jeito. Ele disse: meu pai me abençoa também. E o pai disse assim: você vai ser servo do teu irmão. Você vai morar no lugar seco da terra, porque o pai, ele tem poder tanto para abençoar quanto para amaldiçoar. Mas eu quero declarar hoje que eu e você somos abençoadores da nossa geração. Eu e você, nós levantaremos a nossa mão e levantaremos a nossa voz, não para amaldiçoar nossos filhos, nossa descendência, mas nós levantaremos a nossa mão para proclamar a bênção de Deus sobre a nossa casa. Nós levantaremos a nossa mão para proclamar a bênção do Senhor sobre a nossa geração. Aleluia, aleluia. Queridos, no capítulo 49 de Gênesis tem uma coisa interessante. Jacó, já sabendo dessa questão da bênção, ele está para morrer, ele sabia que ele já estava para morrer, e aí ele chama todos os filhos dele: se junte a mim, filhos de Jacó, e eu vou profetizar sobre vocês. Olha o que ele fala. Sabe o que Jacó ia fazer? Jacó sabia que ele já estava para morrer. Inclusive a Bíblia diz que nesse mesmo dia ele morreu. Assim que ele terminou de proclamar a bênção sobre o filho dele, ele morreu. Aí Jacó, sabendo disso, ele ia na verdade declarar a bênção do pai. Porque o Isaac, quando chamou o Esaú para abençoar ele, disse assim: meu filho, faz tal coisa assim, 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 e vem que eu quero ministrar a bênção sobre ti, porque eu não sei qual é o dia que eu vou morrer, Deus não me revelou. Então, como eu não sei, na verdade o Isaac ainda viveu muito tempo depois disso, pelo menos mais de 20 anos ele viveu, porque o Jacó ainda fugiu lá para outra terra, passou 20 anos lá, voltou, e depois depois de um tempo, junto com o irmão dele, sepultaram o pai, e o Isaac morreu com 180 anos de idade. 186, não estou bem lembrado agora. Mas o Isaac pensava que ele já ia morrer, e aí ele pegou, aproveitou e ministrou a bênção sobre a vida de Jacó. Mas Jacó sabia que o filho dele já tinha chegado, os dias dele já tinham se findado, e ele disse assim: se juntem aqui, meus filhos. E aí, meus irmãos, você vai dizer: pastor, o Isaac abençoou Jacó somente. E por que ele não abençoou Esaú? Porque só tinha uma bênção. Inclusive o Esaú perguntou: só tem uma bênção, meu pai? Não. O pai pode abençoar quantos filhos ele tiver. A questão é que o problema estava em Esaú. O Esaú não sabia valorizar a bênção da primogenitura. Ele não sabia o valor da bênção da primogenitura. Ele não sabia o valor da bênção sacerdotal do pai. Ele não sabia o valor da autoridade que um pai tem sobre a vida de um filho. E por isso a bênção não foi ministrada sobre a vida dele. Porque o Jacó tinha 12. Jacó foi logo um time mais um reserva. Dava para formar uma seleção de futebol, ainda sobrava um para ficar no banco, para formar outro time depois. E aí o Jacó chamou os filhos dele. Irmãos, eu não vou ler o texto, vocês leem depois. A Bíblia Sagrada diz que ele chamou um por um. E o que eu acho interessante nisso, meus irmãos, é que se você for estudar a fundo, você vai ver que aquilo que o pai proferiu sobre a vida dos filhos foi exatamente isso que aconteceu. Olha o que Deus falou, o que o Jacó profetizou sobre a vida de Gade e Naftali, de que eles veriam as naus, ou seja, os barcos chegando, trazendo mercadoria de longe, para eles se alimentarem. O Jacó está falando isso, irmão. Eles estão, sabe aonde? Lá no Egito. Seria escravizado por 400 anos ainda. Depois eles iam sair de lá, eles iam chegar numa terra que tinha um monte de gente, 7 nações morando naquela terra. Eles iam lutar contra aquelas pessoas, iriam expulsar aquelas pessoas, e depois de ter expulsado, eles iriam sortear a terra. Eu não sei como é que era feito o sorteio antigamente, mas eu trago para os nossos dias, né?
vamos dizer que pegasse 12 papeizinhos assim, escrito o nome de cada um: Gad, Naftali, Zebulon, Judá, Issacar e tal. Aí coloca 12 nomes aqui, bola no papelzinho. A terra tal, de tal lugar, até tanto, que mede daqui, não sei para onde, até tanto lugar. Essa terra vai para, sacode aqui, mete a mão e tira o nome do sorteado. O Jacó tinha profetizado lá atrás que Gad de Naftali veria os barcos chegando, trazendo bênção. Sabe o que acontece? Quando eles vão fazer o sorteio, a terra que cai para Gad de Naftali é na beira do mar. Cai a terra que foi sorteada para eles. Quase, deixa eu ver, 400 anos eles passaram no Egito, né? Mais de 500 anos, 130 e poucos anos depois, que eles tomaram, ainda passaram 40 anos ali, né? Depois que vieram. Aí o livro de Reis acontece num período de mais ou menos 100 anos. Então, cerca de 500 anos depois, ou mais de 500 anos depois, a bênção que Jacó profetizou sobre Gad e Naftali cai exatamente no sorteio. Por quê? Porque há poder nas palavras de um pai, há autoridade de Deus na vida de um pai, e principalmente de um pai que teme ao Senhor, de um sacerdote que entende o seu papel dentro da família, que o papel dele é de conduzir a sua casa na presença do Senhor. Por isso que o Josué, ele não titubeava. Quando vinha o momento dele decidir, ele dava também a oportunidade para os outros dizer: olha, vocês podem escolher quem vocês querem servir, se os deuses das nações que o pai de vocês serviram do lado de lá do Jordão, desse lado daqui também tem muitas divindades que vocês podem servir, mas eu já tomei a minha decisão. Olha, Josué, o chefe da família, o pai da casa, o sacerdote da casa, dizendo: eu já tomei a minha decisão, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Cadê os pais sacerdotes nesta noite? Cadê os pais sacerdotes nesta noite? Fique de pé, pai sacerdote, fique de pé aí, pai sacerdote, e diga hoje, na autoridade do nome de Jesus, você que é pai, você que sabe que você recebeu o sacerdócio dentro da sua casa, a responsabilidade de conduzir tua família na presença do Senhor. Diga: eu. Está muito fraco. Diga assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga: como sacerdote do Deus Altíssimo, encarregado de conduzir a minha casa até a presença de Deus, eu declaro nesta noite que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Bate o martelo e nunca está falado, porque é a autoridade sacerdotal que está decretando hoje que a minha casa será uma casa de bênção na presença do Senhor. Queridos irmãos, poder sentar, paz, poder sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que tem muitas casas que ainda bem que não tendo o sacerdote, o pai da família, que às vezes não é crente, que às vezes não entende isso, às vezes nem mora mais com a família, mas pelo menos tem uma varoa abençoada, serva do Deus vivo, aleluia, que ela assume esse papel sacerdotal, e ela tem estado na presença do Senhor, dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E saiba que Deus ouve essa oração, porque Deus sabe que há também autoridade na mente da vida de pai e de mãe. E hoje eu creio que Deus está restaurando o sacerdócio familiar. Queridos irmãos, eu não quero que ninguém me leve a mal, mas se tem uma coisa que eu nunca abri mão da minha casa, foi isso. Meus filhos, vocês sabem, em determinado tempo, quando fica adolescente principalmente, tem aquele negócio, né, de esquecendo esses valores. Minha filha, estou indo para, já vou dormir. Ei, vem cá, está esquecendo nada não?
Tome bênção do Senhor. E tem mais. É daquele tradicional mesmo. É com a mão direita, pegar na minha mão, eu beijo a mão dele, ele beija a minha mão e vai comigo. E eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Bênção do Pai não é só você dizer para ele: Deus te abençoe, meu filho. Porque isso não é profecia. Bênção de Pai é profetizar sobre a vida do filho. É declarar bênção sobre a vida. Olha o que Jacó falou para Judá. Jacó chamou Judá e disse assim: meu filho, chegou a tua vez de ser abençoado. O Judá chega lá, era o quarto filho. E aí o Jacó fala para ele: meu filho, você é como um filhote de leão. Você é como um leão que fica parado na beira do caminho e só esperando a bênção chegar. E ele disse: meu filho, é da tua mão que vai sair o cetro que vai governar Israel. É do meio dos teus filhos que vai surgir o rei dos reis. É do meio dos teus filhos que vai surgir aquele que vai governar Israel para sempre. Irmãos, o tempo passa, como eu disse para vocês, há muito tempo depois. Quando começa a questão do reinado dentro da nação de Israel, que até agora eram juízes que governavam Israel, mas aí chega um tempo que eles pedem um rei. E a Bíblia Sagrada diz que o primeiro rei de Israel era Benjamim, então não tem nada a ver. Benjamim não estava na bênção de Jacó, como da onde veio o cetro. O cetro estava na mão de Judá, mas aí o primeiro rei a ser eleito é de Benjamim. Eu vou dizer uma coisa para vocês: se o Saul fizesse um reinado impecável, você sabe o que ia acontecer? Deus ia prolongar o reinado de Saul. Deus ia eternizar o reinado de Saul. Olha o que o Samuel falou. O Samuel mandou o Saul exterminar os amalequitas e tudo mais. E aquele lá era a prova, era o teste de milhão. Aquele lá era o teste de milhão. Porque se o Saul obedecesse tudo, sabe o que ia acontecer? No dia seguinte Deus ia mandar o Samuel lá e dizer: como você cumpriu a palavra do Senhor, como você obedeceu plenamente a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Porque pode ler lá o texto que você vai entender isso. Assim diz o Senhor: o teu filho depois de ti vai ser rei no teu lugar. E depois o filho do teu filho, eu vou eternizar o reinado nas tuas mãos. Porque quando o Saul desobedeceu, sabe o que aconteceu? No outro dia, o Samuel chegou lá e disse assim: por que você não obedeceu a palavra do Senhor? Aí o Saul disse assim: pelo contrário, eu obedeci, eu fiz tudo, eu só não matei o rei. Era para matar tudo, né? Ele disse: eu só não matei o rei e o gado mais gordo. O gado bonito eu só separei tudinho, está tudo separado para uma churrascada depois. Mas o gado feio, eu matei foi tudo, não olhei nem para ele, matei foi tudo, exterminei tudo, cumpri a palavra do Senhor. Aí o Samuel disse para ele: será que o Senhor tem tanto prazer em sacrifício, do que quando Ele tem prazer em que obedeçam a sua ordem? Você procedeu nessa mente, nesse momento, eu ia declarar para você a bênção do Senhor sobre a tua vida e sobre o teu reinado para sempre. Foi o que Samuel falou. Mas agora ouve o que o Senhor tem para te dizer: longe de mim, eu rejeito você, eu rejeito a tua casa, e você não será mais rei na minha presença. Foi rejeitado naquele dia, não passou no teste de milhão. Mas Deus já tinha arranjado quem? Achei Davi, o homem segundo o meu coração. Sabe de onde ele era? Da tribo de Judá. O rei de Israel que assumiu, o melhor rei, e da descendência de Davi nasceu o Messias, Cristo, porque o Jacó tinha dito: o cetro não se apartará de Judá até que venha Siló, que era uma representação do Messias. Olha, irmão, como tem poder a bênção paternal, a bênção sacerdotal de um pai dentro de uma casa, um pai que se levanta pela madrugada e começa a orar pela sua casa, pela sua família, e não é somente dizer para o filho: Deus te abençoe. Não foi isso que Jacó não falou assim: meus filhos já vão morrer, agora vem cá cada um, aí bênção, pai, Deus te abençoe, bênção, pai, Deus te abençoe. Não,
Sabe o que Jacó fez? Ele declarou o futuro que ele queria na vida de cada filho. Eu não quero que os irmãos me levem a mal, porque eu já ouvi alguém dizer, pastor, quando eu era dirigente, eu vi, o irmão João Luiz conta muita experiência da família dele. Eu vou contar de quem? Eu vou contar a experiência de quem? Da tua família. Eu não sei o que acontece lá dentro, eu sei o que acontece dentro da minha casa. Meu filho, meu primeiro filho, ele era bem pequeno. Eu acho que ele tinha só uns 4, 5 anos de idade quando eu tinha um comércio aqui já onde eu moro. Eu montei um comércio pequenininho, Deus foi abençoando. Aí eu ia fazer compra lá no centro, eu levava o meu filho. Chegava lá no centro, sabe o que eu fazia? Não tem aquela praça da Igreja dos Remédios, que já passaram por ali, perto da feira. Vocês conhecem ali, né? Vocês sabem que é assim de gente pedindo esmola ali, de mendigo dormindo em cima de banco, debaixo de banco, fazendo fogueirazinha na praça para assar alguma coisa que eles ganharam. Eu levava o Joelson lá. E eu ficava lá do outro lado da loja, eu disse, meu filho, olha aquelas pessoas aí. E eu passava tempo mostrando para ele, olha aquele homem, sabe o que ele está fazendo? Ele está fazendo comida que ele pediu aqui, que deram para ele fez um fogo, está comendo, fazendo comida para ele comer. Olha, meu filho, aquela pessoa doente aqui, dormindo embaixo do banco, que essa pessoa não tem casa. A vida do cara já era horrível, pintava mais feio ainda. O cara já era amaldiçoado, eu deixava pior ainda, não amaldiçoando ele, mas dizendo para o meu filho, e é realmente aquelas pessoas lavando na pior. Aí quando eu saía de lá, eu ia mais ali para frente, naquele lugar de onde os carros vêm, e uns vão para lá da feira, outros dobram para ali, outros dobram para cá, que agora não pode mais, é só uma via, mas antes dobrava para um lado, dobrava para o outro, e eu ficava bem naquela esquina. Vários carros bonitos, eu dizia, meu filho, olha esse carro que bonito, esse carro, meu filho 5 anos de idade. Olha que carro lindo, meu filho. E ele ficava olhando assim, meu filho, não é bonito esse carro. Aí vinha outro assim, olha meu filho. E aí, quando eu saía de lá, eu vinha dizendo para ele, meu filho, tu lembra daquelas pessoas que estavam deitadas lá no banco da praça, passando fome, todo sujo? Sim. E você lembra daquelas pessoas que passavam dirigindo aqueles carros bonitos? Sim, papai. Quando você crescer, meu filho, o que é que você quer para a tua vida? Você quer ser igual aqueles dormindo no banco da praça? Daqueles que estão pedindo comida para poder não morrer de fome? Ou você quer ser igual aqueles que estão dirigindo aqueles carros bonitos? Eu dizia, meu filho, só que tanto um como o outro tiveram as mesmas chances, as mesmas oportunidades. Sabe o que fez a diferença? É que o pai de um falava para ele, estude, meu filho, e ele não estudava. Meu filho, obedeça, ele não obedecia. Meu filho, faça a coisa certa, ele fazia errado. E sabe o que aconteceu, meu filho? O tempo foi passando, ele não estudou, não trabalhou, não se preparou, não teve condição, e ele veio acabar parando aqui no banco da praça para pedir comida. É o único jeito dele não morrer de fome. Mas o outro, o pai mandava estudar, ele estudava. O pai ensinava a trabalhar, ele trabalhava. O pai ensinava a obedecer, ele obedecia. E sabe o que aconteceu, meu filho? Deus abençoou. E agora eles estão aí com dinheiro do banco, com empresa, dirigindo carro. Meu filho, se você fizer a mesma coisa, Deus vai abençoar. Eu criei meus 2 filhos assim. Eu me lembro uma vez, eu não sei o que foi que o Jefferson falou. Eu tinha já um comércio. O Jefferson era um garotinho de 3, 4 anos de idade. E alguém falou que ele não... Nós temos um vizinho, né, que uma vez falou para os meus filhos, dizendo, vocês nunca vão ser ninguém na vida. Eu coloquei meu filho em cima do balcão que eu atendia as pessoas, e eu comecei a mostrar para ele como é que a bênção de Deus se cumpre na vida dele. Eu comecei a falar qual era o sonho que eu tinha para a vida dele, e como eu queria que quando eles crescessem, eles se tornassem pessoas importantes, ricas. Eu sei que era engraçado, o Jeff sempre foi fofinho assim, né? E eu lembro que quando eu terminei de falar, o Jeff estava em cima do balcão assim mesmo. Ele estava recebendo a ministração da bênção, porque era como se ele estivesse vendo que eu estava profetizando sobre a vida dele. Pai, deixa eu te dizer uma coisa, coloca teu filho na tua frente e diga assim, meu filho, você vai ser o médico mais renomado desta cidade. Coloca o teu filho na tua frente e diga, meu filho, você vai ser, se o teu filho diz, eu quero ser um militar, você vai ser um general mais poderoso que tem no exército brasileiro. Meu filho, se o teu filho quer ser
um motorista, um piloto de avião, você vai dizer: meu filho, você vai trabalhar para a companhia aérea mais poderosa que tem. Querido irmão, começa a profetizar na vida do teu filho, começa a ministrar bênção na vida do teu filho, e começa a dizer e declarar que os teus filhos estarão entre os grandes desta terra, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Os irmãos que são mais antigos aqui sabem que eu sempre falei isso. Os nossos filhos estarão entre os poderosos desta terra. Um dia, ele ainda está construindo, mas um dia todo mundo que pensar em empresário do ramo da música vai ter que lembrar do Jefferson, o dono da escola Adorai. Daqui a um tempo, todo mundo que falar em direito nesta cidade vai ter que lembrar do Joelson, porque o Joelson vai estar sentado entre os grandes do direito desta cidade. Eu profetizo na vida dos meus filhos, na autoridade do nome de Jesus. Agora você que é homem de Deus, você que é mulher de Deus, profetiza aí na vida do teu filho, dizendo: daqui a um tempo, o que a Fernanda vai estar, irmã Ruth? Aonde que a Fernanda vai estar, irmã Ruth? Irmã Lena, irmão Garcês. Profetiza aí sobre a vida do Edson, né? Do Edson, do Ana, do Henrique. Glória a Deus, das filhas. Profetiza em nome de Jesus. Pastor Mário, profetiza sobre a vida do Misael, profetiza sobre a vida do Anthony. Pai, mãe, profetiza sobre a vida do teu filho e fala para ele, conta o teu sonho para ele, olha no olho dele, olha no olho dela, do teu filho, da tua filha. Diz: daqui a um tempo, as pessoas, quando falarem em determinada profissão, vão lembrar de você, porque você vai estar sentado entre os grandes desta terra. Às vezes tu quer falar do empresário hoje, aí tu fala dos irmãos Benchmall, né? Tu fala de quem mais? Quem são os grandes empresários? Rodrigues. Você fala, né, das pessoas, a família Simone, né? Daquela da Coca-Cola, Simone, né? Grupo Simone. Fala da família Simone. Começa a declarar o nome da tua família aí dentro. Daqui a pouco vão estar falando da família Ribeiro. Daqui a pouco vão estar falando qual é a outra família que eles vão falar. Profetiza sobre a tua casa, sacerdote de Deus, ministra sobre a tua família nesta noite. Eu quero convidar vocês a colocar em pé. A gente vai continuar estudando isso aí a partir das outras semanas, mas eu quero fazer uma coisa hoje. Pastora Macleia, já? Aqui. Vamos lá, Léo. Um segundo para chegar aqui. Glória a Deus. Tinha pedido para organizar, não organizaram, agora derrama, vem aqui. Já que não está organizado, termina. Não, só derrubando. Só derrubando. Tá bom. Tá. É o seguinte. Cada sacerdote, como eu falei, tem casa aí que quem representa é a irmã. E se não tiver nem o pai nem a mãe, o filho que está representando aqui vai vir aqui agora. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. O sacerdote da casa vem aqui agora. Você vai pegar um vidro desse aqui. Eu vou consagrar a tua mão agora, em nome de Jesus. Eu vou consagrar suas mãos e você vai ser restaurado o sacerdócio familiar, o sacerdócio paternal. Na tua casa vai ser restaurado hoje. Aleluia, aleluia. Aleluia. Chamar aqui um jovem voluntário aqui, que vai colocar o óleo aqui na mão. Cadê a pastora Macleia? Ela está ali ajudando com o bebê, com a bebê. Deixa filha, deixa. Eu chamo o óleo. Mas se você puder me ver, você vai colocar o óleo aqui na mão desse sacerdote. Puxa aí, cada um pega uma só. É um para cada pessoa. Senão. Glória a Deus. A
pastora Marlé vai colocar o óleo na mão de cada um, cada pai, cada mãe, sacerdote da sua casa, sacerdotisa da sua casa, ministrando hoje. Se coisa de diabo aqui mais vindo, bora. A gente esqueceu de trazer o vidro grande. Glória a Deus. Querido, ouça bem. Você vai orar nesse momento pela restauração do sacerdócio na tua casa. Você tem uma autoridade de Deus. Eu preciso que você saiba que na condição de pai, de mãe, você tem uma autoridade de Deus. Você tem uma autoridade muito grande na sua vida. Senão a Bíblia Sagrada não diria o que ela diz a respeito do pai e da mãe. Toda autoridade que é posta sobre nós, ela tem um poder sobrenatural, só que nem sempre a pessoa toma posse desse poder. Hoje, esse óleo na tua mão e na oração, nós vamos declarar a restauração do sacerdócio familiar, a restauração do sacerdócio paternal, e se no caso tem irmãs que representam, então também será. Mas nós vamos orar hoje, daqui a pouco nós vamos fazer uma outra coisa ainda neste culto, em nome de Jesus. Deus vai abençoar a tua casa hoje, Deus vai abençoar a tua família, mas ouça bem, tenha fé, tenha convicção no seu coração, não faça isso aqui por fazer, tome posse da tua bênção, da tua vitória e ministre a bênção do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua família. Ministra a bênção do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Comece dizendo que a tua família vai ser abençoada, que os teus filhos serão guardados e protegidos, que teus filhos serão salvos, resgatados por Deus. Ministra a bênção do Senhor sobre a tua casa. Já está todos, filha? Glória a Deus. Aleluia. Feche seus olhos, por favor. Feche seus olhos. Eu peço a ajuda dos levitas. Aleluia. Eu peço a ajuda dos cantores, das cantoras. Aleluia. Cadê o Ramos? Já está aí, né? Glória a Deus. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar, pois Deus quer libertar. Está muito alto, meu. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar, pois Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Deus tem pra ti uma anunciar, muitas almas nunca cessarão. Esse Deus tem pra ti uma anunciar, muitas almas nunca cessarão. Raquel, tira de novo aí. Começa aí de novo. Querido, comece a receber a unção de Deus sobre a tua vida. Comece a receber a unção de Deus sobre a tua casa. Aleluia. Enquanto você adora, enquanto você louva, comece a sentir a presença do Espírito Santo renovando o teu sacerdócio, a presença do Espírito Santo renovando a autoridade de Deus na tua mão, a autoridade de Deus para abençoar a tua casa, para abençoar a tua família, para ministrar a bênção na vida dos teus filhos. Aleluia. Vou profetizar,
Querido, você recebeu, aleluia, de Deus uma autoridade. E nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, 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 aleluia. Deixa os levitas aqui cantando em baixo tom, e os irmãos que estão aqui vão começar a orar comigo, porque nós vamos começar a pedir agora a restauração do sacerdócio paternal. Nós vamos receber a restauração do sacerdócio, da autoridade que Deus deu para pai, para mãe, para ministrar bênção sobre a vida daqueles que estão debaixo da sua autoridade. Cada pai reconhecendo que Deus nos deu uma missão, e a missão que Deus nos deu foi de ser o sacerdote. O sacerdote, ele tem uma missão diante de Deus, que ele tem uma dupla missão, aliás. O sacerdote, ele tem que representar Deus diante dos homens e os homens diante de Deus. Ele leva Deus para os homens e leva os homens para Deus. Esse é o papel do sacerdote. O teu papel dentro da tua casa é levar Deus para dentro da tua casa, e é levar a tua casa para a presença de Deus. Esse é o duplo papel seu como sacerdote. Deus está ministrando em tua vida nesta noite a restauração do teu sacerdócio paternal. E você, como sacerdote dentro da tua casa, você vai levar Deus para dentro da tua casa e levar a tua casa para a presença de Deus, porque o Senhor te deu essa autoridade. Deus te deu essa missão de ministrar a bênção dentro da tua casa. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro a restauração do sacerdócio familiar, do sacerdócio paternal. Você, homem de Deus, mulher de Deus, receba aquilo que Deus já te deu. Toma posse dessa autoridade para ministrar sobre a tua casa, dessa autoridade para ministrar sobre a tua família, dessa autoridade para ministrar no coração do teu filho, da tua filha. Tu vai ministrar libertação no coração do teu filho. Tu vai ministrar libertação no coração da tua filha. Tu vai ministrar libertação no coração da tua família. Você vai ministrar libertação dentro da tua casa, porque Deus te deu essa autoridade. Você tem esse poder concedido pelo Senhor. E eu ministro sobre a tua casa hoje que o Senhor está restaurando o teu sacerdócio, e através de ti Deus vai restaurar a tua casa. Recebe nesta noite, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Recebe nesta noite, aleluia, a restauração do teu sacerdócio. Você vai profetizar dentro da tua casa, você vai profetizar no meio da tua família, você vai profetizar dentro da tua geração, você vai profetizar na vida do teu filho, abençoar, profetizar sobre a vida dos filhos. Jacó não apenas pronunciou palavra, Jacó profetizou na vida dos seus filhos, e você vai profetizar na vida da tua filha, vai profetizar na vida do teu filho, você vai profetizar na vida da tua geração. É essa autoridade que Deus deu para você dentro da tua casa. Deus falou com aquele homem carcereiro, dizendo para ele: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Mas para isso acontecer, você tem que saber quem é você no reino espiritual. Deus libertou você, Deus libertou você, Deus libertou o teu coração, Deus encheu o teu coração do Espírito Santo. É para você ministrar na tua casa, é para você ministrar no meio da tua parentela e declarar a libertação, a cura e o milagre de Deus dentro da tua casa. Aleluia. Olhe para mim, olhe para mim. Olhe para mim. Sabe o que Deus disse para Abraão? Deus disse a Abraão: todos serão abençoados em ti. E ele disse: se tu amaldiçoar alguém, vai ser amaldiçoado, mas se tu abençoar alguém, será abençoado. Aí você diz: mas os outros fizeram alguma coisa contra mim. Olha só o que Deus disse para Abraão: quem te amaldiçoar será amaldiçoado, a maldição cai nele. E quem te abençoar vai ser abençoado. Olha a autoridade que tem sobre você. Coloque a tua mão assim na presença de Deus. Diga: eu sou abençoador. Diga: minha primeira missão
abençoar a minha casa. A minha primeira missão é abençoar a minha família, a minha geração. Declara isso na autoridade do nome de Jesus. Agora esse filho que você tem aí na mão, você vai chamar quem tiver aqui da sua família, seu filho, sua esposa. Chama, vem pra cá, filho. Aí fica perto da sua mãe, do seu pai aqui.